do próprio pai, apontando o dedo, disse: o senhor não tem competência de ser pai. Diz o menino no vídeo: você falhou na minha educação e na educação dos meus irmãos. Você é um incompetente. É verdade, está lá no vídeo. E o pai tentou assumir uma posição de autoridade. Se você não tem autoridade, um menino deve estar na casa dos 10, 12 anos. Você não tem autoridade. Você não me mandou para a escola, não comprou a minha roupa, não comprou sapatilhas. Você quer dar voz de quê? Ah? É triste. É triste. Bom, já que estamos na semana do IBAN, vamos falar disso também, mas depois do intervalo. Vamos às notas de referência da edição de hoje do nosso e vosso Ecos e Factos. Chuvas fazem 3 mortes na província do Uís. Janauíla, 1 morto e 7 feridos. Cidadão no Quando Cubango perde a perna esquerda por acionar uma mina. Caçador furtivo. Aqui, os factos fazem eco. Roda. Muito bem, já temos imagens do CISP. Deixa-me aproveitar para agradecer o CISP, o Centro Integrado de Segurança Pública. Se já temos, podemos ter imagens do CISP aqui no Video Wall, enquanto recebemos o professor Júlio Quental. Professor, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Mário Santos. Aquele abraço efusivo aos nossos irmãos angolanos. E porque o nosso trabalho reflete essencialmente para eles, aos angolanos, Mário, a nossa vénia. Aos telespectadores que estão a acompanhar o programa neste momento, o professor está a convalescer, vem de um paludismo, não é? Venho sim, Mário, venho sim. Portanto, foram dias de ausência e um paludismo mesmo a sério. Intenso. Portanto, com a época chuvosa, não é? As chuvas aí, os charcos, lagoas e outras coisas mais que propiciam esses fenómenos, Mário, portanto, infelizmente temos isto um pouco por todo lado. Também há a ausência de fumigação, que seria muito bom nesta altura, a poda das árvores, a recolha de pneus, porque os pneus também acabam por albergar no seu interior líquidos onde, portanto, os mosquitos põem os seus ovos e por aí fora. Há todo um conjunto propício para que o paludismo, então, nesta fase, se propague. Então, todo cuidado é pouco. E nós, na atividade laboral, também temos isto. Não há fumigação, não há desinfestação e então há isto. Portanto, todo cuidado é pouco. Devemos tomar cuidado e atacar sempre o problema logo de início, Mário. Porque nós, às vezes, deixamos que ele se propale e quando mais tarde que vamos ao centro médico e aí então fica mais difícil recuperar. Mário. Muito bem. Imagens que nos chegam deste ponto bastante conhecido nas imediações do Hotel Sunset. Corretíssimo, Mário. O trânsito faz-se de forma ordeira e eu gosto de ver isto, Mário. Está condensado no sentido de lá para cá, mas percebe-se que os condutores estão perfilados, estão a conduzir de forma ordeira. Então, é isto que se pretende, a ordem no trânsito. Porque a ordem vem trazer consigo também a segurança. Se ninguém cometer nenhuma atrapalhice ali, o trânsito fluirá. Lentamente, mas fluirá. Agora, há aqui aquela nota que estamos sempre a tocar, Mário. Se perceber, à direita do Mário tem ali um quadrado azul, um sinal gráfico vertical. Exatamente. Que indica a existência de passagem para peões, Mário. Nos últimos 18 meses de programa, temos aqui dito, Mário, da necessidade das autoridades tudo fazer para recolocarem no pavimento as marcas que legitimam o atravessamento de peões. Porque a norma estabelece que no local exato em que for colocado aquele sinal azul de informação, deve ser demarcado no pavimento as listras que indicam travessia para peões. Também percebe-se que há um esfumar das setas de seleção aqui, Mário. As setas estão a desaparecer. E são de extrema importância porque são elas que vão orientar os condutores o seu posicionamento em razão do trajeto que pretendem efetuar. E na via à nossa direita, portanto, não há ali mesmo marcas algumas. Há exiguidade, quer dizer, nem exiguidade, inexistência de marcas rodoviárias. Autoridades, tudo devem fazer para que se reponha tempestivamente, Mário. Muito bem, os nossos agradecimentos ao CISP, Centro Integrado de Segurança Pública. Daqui a pouco ter a Júlia Cassoma, a partir do BIE, para dar-nos informações relativamente a um acidente que aconteceu na província
bem no centro de Angola, na verdade é o coração de Angola, Bié. Vamos ter a Júlia Kassoma daqui a pouco. Os nossos agradecimentos ao CISP, que dá já a perspectiva 21 de janeiro, GAMEC, à direita. Mário, aqui, portanto, temos realçado a balbúrdia que se percebe ali à esquerda, Mário. Portanto, enquanto as autoridades não atuarem, não forem incisivas para que não haja convivência entre azuis e brancos e veículos de transporte coletivo de passageiros, enquanto isso não ocorrer, Mário, teremos aquela balbúrdia à esquerda. Outro sim, aqui também um alerta para as autoridades da necessidade da reposição das marcas, Mário. Houve requalificação desta via, tudo muito bem. Todavia, deveriam ter sido repostas as marcas no pavimento, Mário, para servirem de orientação. E aquelas que existiam há dias já foram embora. Já foram embora, Mário. Temos a qualidade também do material, Mário. É fundamental que haja qualidade no material. É mais caro, mas se for de boa qualidade, terá longevidade, certo? Outro sim. Ali os condutores, Mário, eles reduzem a velocidade e cedem passagem aos peões em razão do sinal gráfico vertical azul à direita, certo? Que indica a existência de passagem para peões. Mas já o dissemos há bocadinho que a norma estabelece que no local exato em que houver o sinal gráfico vertical, este sinal gráfico vertical deve ser complementado pela marca rodoviária. É um complemento. O sinal gráfico vertical indica ao condutor a existência e as marcas rodoviárias indicam os peões o local onde devem atravessar e como estabelece a norma, antes da marca de travessias deve haver o quê? Uma linha transversal contínua que uma linha de paragem imposta que serve de referência para o condutor. A ausência das marcas torna, portanto, a paragem aleatória e o local de atravessamento também aleatório. E não é isso que se pretende, Mário. E continua aquela enchente mesmo frente aos dois bancos. Corretíssimo. Continua. Já o dissemos aqui, Mário. Mas é o seguinte, repare. Aqui existem duas autoridades que têm que fazer o seu trabalho. A polícia de ordem pública para repor a ordem, porque aquele aglomerado de pessoas em frente ao banco cria os bancos e cria uma desordem pública. Então, a ordem pública deve ser reposta. Por quem? Pela autoridade competente. E depois temos então a intervenção da polícia de trânsito que deve repor esta desordem. Porque repare, Mário, temos ali 1, 2, 3 autocarros, certo? Certo. Temos aí depois um aglomerado de mais de 20 aças. É que se repararmos, Mário, a norma estabelece nos termos do artigo 48 e seguintes, que se debruça sobre as normas de paragem e o estacionamento, estabelece que no local onde houver uma paragem para veículos de transporte coletivo de passageiros, outros veículos não afetos a esse tipo de transporte não devem lá imobilizar-se. Ou melhor, devem fazê-lo 15 metros antes ou 15 metros depois. Ali, Mário, coabitam no mesmo espaço e cria aquela balbúrdia. Terrível isso. É, Mário. Bom, nós já vamos regressar ao trânsito a qualquer altura. Ainda temos mais um ponto. Se tivermos um ponto, podemos então rapidamente ir para outro ponto. Vamos regressar daqui a pouco, sim, com a ajuda do CISP. Agora, aconteceu aquilo que não deve acontecer em condições normais. Não deve mesmo, não deve acontecer. Província do Bié. A Júlia Kassoma vai dar-nos detalhes relativamente a um acidente que aconteceu na província do Bié. Vamos ter a Júlia Kassoma. A Júlia está preparada para intervir. Júlia, bom final de dia, boa tarde, para ser mais concreto. O que aconteceu? Boa tarde, Mário Santos. Votos reiterados a si, que seja uma boa tarde para toda a equipa do Ecos e Factos também. Uma situação triste de cortar a respiração aconteceu no município de Anhareia. Um automobilista saía do Andulo em direção à Lúbia, a comuna de Diamantífera do município de Anhareia, e embateu contra um poste de média tensão na tentativa de evitar pancar numa motorizada. Entretanto, ao embater este poste de média tensão, arrastou uma adolescente que vinha da escola. A adolescente estava a sair do
magistério primário, estava a formar-se para ser professora e na manhã desta segunda-feira perdeu a vida. O automobilista, o que sabemos, já está a ser responsabilizado e, pelo que é possível ver nas nossas imagens, os munícipes da Nhanhareia ficaram chocados. A vila está sem energia por esta altura e o cidadão já está detido. É triste porque a vila fica sem energia, a situação poderá ser reposta, a viatura que ficou danificada poderá ser recuperada, mas fica aqui interrompido o sonho, a vida de uma adolescente que poderia ter contribuído para o desenvolvimento de Angola. A formar-se para ser professora poderia contribuir para melhor educar os cidadãos do nosso país e da nossa província em particular. Esta situação deu-se na Nhanhareia, como mencionamos, por volta das 11 horas e quando eram 14 horas, sensivelmente, o corpo foi removido e o cidadão responsabilizado. Tentamos contacto com as autoridades policiais do município da Nhanhareia e infelizmente não tivemos sucesso. Entretanto, vamos continuar a acompanhar esta situação e, se possível, voltar ao Ecos e Factos, não hoje, certamente, para poder atualizar esta informação triste e que hoje deixa dilacerados os corações dos bianos. Mário Santos, boa tarde. Boa tarde, Júlia. Que triste notícia, né? Uma menina que tinha um sonho, como disse a Júlia. Júlia, vamos aguardar mais detalhes então relativamente a este assunto. Certamente amanhã vamos ter muito mais informação e esperar que as autoridades então ajudem no provimento destas informações necessárias. Bom final de dia e aguardamos por mais detalhes então amanhã. Júlia Cassoma. Professor, viu nas imagens da pintura já em mau estado técnico? Vimos, Mário. Percebe-se que tem a pintura de forma incaracterística, zonas pintadas e despintadas, dá a impressão que está a fazer trabalho de chaparia. Quer dizer, temos assistido, Mário, por todo o país, a circulação de veículos em mau estado técnico. Veículos cujas rodas vão a balançar, os veículos, quer dizer, todos... Olha aí, Mário. Portanto, esse veículo há um outro ângulo que dá essa percepção, Mário, mas esse veículo aparentava estar em mau estado técnico. Outro sim, Mário. Para derrubar um poste de betão é preciso uma violência terrível em termos de velocidade. Quer dizer que ele circulava com excesso de velocidade, portanto não conteve o veículo, não teve perícia para controlar o veículo, atropelou a menina e embateu neste poste, derrubando-o, privando uma comunidade de luz ou de elétrica. Agora, vamos lá ver, Mário, consequências. E isto, às vezes, é que me tira do sério. Indivíduos que cometam estes crimes, passado um mês, 2, estão outra vez a conduzir. Não, Mário, não, temos que depurar. Vamos aqui ajudar as autoridades. Primeira questão. Nos termos do artigo 135 do Código de Estrada, estabelece que sempre que o cometimento de um ilícito rodoviário redunda em crime, o indivíduo que cometeu, deve ser sancionado a título de crime. No caso específico, Mário, ele cometeu os crimes de homicídio negligente, Mário, certo? O homicídio negligente é em razão da inobservância de quê? De regras do Código de Estrada. Certo. Isto tiramos do Código de Estrada e já passamos também de forma acessória para o artigo 67 do Código Penal, onde, para além da ação principal, homicídio negligente, ele pode também culminar com a inibição de conduzir por 1 mês a 24 meses. Mas eu iria mais longe. Neste caso, como tudo indica que houve condução perigosa nos termos do artigo 305 do Código Penal, então teremos que conjugar o número 2 do artigo 111 do Código Penal e o artigo 305 do Código Penal também, para além da responsabilização criminal por homicídio
negligente deve também culminar com o quê? Com a cassação da carta de condução. Quer dizer que o auto de notícia tem que ser bem elaborado, devem verter para o auto de notícia todos os elementos constitutivos do crime para que o tribunal possa então o quê? Aplicar a medida adequada à infração cometida. Só que muita gente diz, não, a cassação está lá, está tipificada. Vão ver o artigo 111 do Código Penal e conjuguem-no com o artigo 305 e 316 e também pode ser aplicada ainda o 208, que é, portanto, a negação de auxílio, Mário. Sempre que o indivíduo atropele e se põe em fuga, Mário, pode redundar ou terminar na cassação se conjugarmos o artigo 111 do Código Penal com o 208. Portanto, estão aí todas as ferramentas legais para que então comecemos a depurar, comecemos a aplicar as medidas acessórias, quer a inibição, quer a cassação. Porque potenciais criminosos têm que ser retirados da via pública, do cenário rodoviário, porque estão a levar a morte e a dor à casa dos angolanos, Mário. Muito bem, professor, vamos fazer um ponto e vírgula. O professor pode regressar a qualquer altura. Vamos só fazer um ponto e vírgula para retemperar as energias, não é? Obrigado, Mário. Situações como estas tiram-nos do sério. Tiram, mas é que a morte de uma criança, Mário, tinha sonhos. Portanto, nós que somos da aldeia, sabemos que quando morrem crianças, uma ou duas, o sobado reúne-se para saber o que está a passar, porque são o futuro, mano. É o futuro, nós temos que proteger o futuro, nós temos que nos sentir indignados. E dizia a minha mãe, quem não sente não é filho de boa gente. Portanto, disponha, Mário Santos. Muito bem. Daqui a pouco nós vamos ter o Saúca Miguel, a partir do Kwanza Sul. Vai olhar para os estragos que estão a provocar as chuvas. O rio Cambongo já aumentou, o nível subiu e começa a preocupar os moradores. Mas antes disso, já que estamos a falar de acidentes, 12 meses, ouça isso, 12 meses. Estamos a falar em 90 mortes. Hein? 90 mortes! Mas vamos primeiramente a esta peça que eu já regresso. Roda, Regi. A sinistralidade rodoviária já é a segunda causa de morte em Angola. No IJ, os números são assustadores. Nos últimos 12 meses, 90 pessoas perderam a vida, vítimas dos acidentes. As autoridades estão preocupadas e apelam à prudência por parte dos utentes da via. Que nós vamos cada vez mais assistindo, que se tornam inválidos para a nossa sociedade, por conta dos acidentes que nós vamos assistindo aqui na nossa província. Então temos que nos unir todos para uma tarefa. E nós entendemos que a primeira tarefa que nós todos aqui devemos nos unir é educarmos essa nossa juventude. A grande preocupação realmente é a formação dos condutores, palestras nas igrejas, mais prevenções rodoviárias, a melhoria das estradas, a iluminação pública e determinadas vias são das bases fundamentais do índice de acidentes. Para além dos danos humanos, os materiais estão avaliados em 56 milhões de kwanzas. As más condições técnicas dos veículos, condução sob estado de embriaguez, imprudência dos utentes da via e o desrespeito aos sinais de trânsito foram apontadas como as principais causas do aumento da sinistralidade rodoviária. A província do IJ registrou 582 acidentes, mais 72 em relação ao período anterior, que causaram, como consequência, 90 mortos, menos 13 mortos, 799, mais 296 feridos e danos materiais avaliados em 56 milhões e 300 e 1.452 kwanzas. O município do IJ esteve no auge dos acidentes com 356. Os atropelamentos representam dos acidentes que ocorreram na província. No IJ, governantes, membros da sociedade civil, efetivos da Polícia Nacional e das Forças Armadas angolanas marcharam neste domingo em homenagem às vítimas das estradas, para além de visitarem uma exposição fotográfica que reporta o índice de sinistralidade rodoviária na província. Olha, eu quero aproveitar a oportunidade para... Eu não chamaria isso um conselho, nem sequer um aviso aos proprietários, não falo dos motoristas, proprietários dos
autocarros, caminhões, mini-autocarros, carrinhas. Vejam como é que os vossos motoristas se portam nas estradas. Caminhões, autocarros, mini-autocarros e algumas carrinhas. Como é que eles estão a se portar? Será que vocês sabem daquilo que eles fazem nas estradas? Sabem mesmo? Vocês são proprietários? Até autocarros de empresas sabem o que está a acontecer? Os vossos motoristas estão a conduzir vergonhosamente mal. Mal. E não vale a pena, os números dizem tudo. Nos últimos 3 meses, eu até vou recuar, nos últimos 6 meses, os acidentes com um grande número de mortes envolveram autocarros, mini-autocarros, carrinhas e caminhões. Até articulados com contentores a fazerem zigue-zague entre turismos. Vão lá ver. Vocês entregam um caminhão e depois, o mais importante é que ele, no final do mês, pinga lá na conta. É só assim, afinal. Um dia, ouça bem, porque agora tenho de falar de outro assunto. Um dia, o seu motorista vai atropelar uma família. Escuta o que vou lhe dizer. Um dia, o seu motorista vai atropelar uma família e quando você for lá ver, são os seus parentes. É verdade. Sua mãe, tios, estavam lá no carro que ele passou por cima. Vamos ter atenção a isto, hein? Vamos ter atenção, companheiros. Bom, o rio Cambongo, na província do Cuanza Sul, está a preocupar a comunidade local. Já subiu o nível, pode transbordar. Não é, Saúca? Boa tarde, companheiro. Eu vejo aí o rio. Vê lá se não é escolhido por um jacaré. Hein? Companheiro, força. Venha dar informação. Exato, muito boa tarde, Mário Santos. Na realidade estamos aqui também prevenidos, mas é que o caudal do rio Cambongo tende a aumentar cada minuto que passa. E prova disto mesmo são essas imagens ilustrativas. Vamos aqui ver, por exemplo, algumas residências que já estão a serem afetadas por este fenómeno natural. Estamos a falar das chuvas que caem pelo interior da província de Cuanza Sul. O Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, a esta altura, tem o registro de agosto até a presente data de mais de 20 pessoas que perderam as vidas vítima de afogamento. E, no entanto, hoje mesmo de manhã foi um dia de muito trabalho para estas forças de ordem e segurança que estiveram envolvidos num processo de recuperação de mais uma das vítimas de afogamento aqui no rio Cambongo. O Bento Simões é o porta-voz dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros, está aqui conosco. Bento, foi um dia muito trabalhoso. Certamente a missão foi cumprida e, felizmente, foi removido o corpo do menor, que foi desaparecido ontem, aqui no rio Cambongo. Infelizmente, tanto os nossos bombeiros e os serviços de investigação criminal já podemos fazer a remoção do mesmo cadáver. Estamos já a falar de uma situação que chega a ser preocupante a julgar pelos números. Certamente, 20 são o número de mortes provocadas por afogamentos, isto em todo o território da província do Cuanza Sul, e este, por consequência das enchentes no rio Cambongo, foi o primeiro caso. Esperamos que não haja outros casos. O que temos aqui a registrar também é o número galopante de residências destruídas a nível da província do Cuanza Sul. Temos a registrar 36 residências destruídas. No caso, o município do Libolo registrou no total de 21 residências destruídas. Temos o Ambuim com 12 residências, o Celes 3 e ainda temos também uma escola no município Celes e um centro comercial no município do Ambuim. Isso importa também aqui realçar que deste período de 15 de outubro a 15 de novembro tivemos o registro de 15 mortos por consequência mesmo das chuvas. Portanto, temos 6 mortos por descargas atmosféricas, um por residência que desabou, no caso de uma residência, e um por ataque de um animal, no caso de um réptil, um jacaré, isto nos municípios de Taquibala, Quilenda, o Libolo, Catongue e Celes, respectivamente.
Beto, olhamos o rio, o caudal do rio está a aumentar cada vez mais e há ainda popular sequia à volta do rio. Vocês estão preparados para qualquer eventualidade? Certamente estamos preparados e, fruto disso, estamos com ações de sensibilização, não só a nível do Sumbe, como em todo o território da província do Quanta Sul, sensibilizando as populações sobre o que fazerem, quer antes, durante e após o período chuvoso. Uma palavra aqui particularmente para os moradores destas zonas afetadas. Portanto, tem sido ciclo com esse processo aqui na zona ribeirinha ao Rio Cambongo, aqui no Bairro Novo. O apelo que nos fazemos é que, caso verifique que haja riscos da sua residência desabar, procure um lugar seguro, a um familiar, amigo, está livre-se deste mal. Mário Santos, ficou aqui o essencial. A chuva continua com intensidade em alguns pontos do interior da província do Kwanza Sul e as consequências continuam a ser estas. Hoje mesmo também tivemos o relato da morte de um jovem de aproximadamente 30 anos de idade que, por uma descarga elétrica, perdeu a vida no município do Buçande. Quanto aqui à cidade do Sumbe, o rio Cambongo já foi resgatado. A vítima mortal que, naturalmente, também esteve envolvido neste processo do aumento do caudal do rio Cambongo. É tudo quanto nós podemos dizer a esta altura. Por enquanto, nós vamos continuar a acompanhar, então, este evoluir desta situação e em outros espaços de informação da televisão pública de Angola. Vamos levar outros elementos à volta desta matéria. Muito boa tarde, Mário, é contigo. Um abraço, Saúca. Saia daí, homem, saia daí. Isso é uma zona de jacarés. Muito obrigado, bom regresso a casa. Olha, devia ser colocada aí uma placa ao longo do rio, placas indicatórias de proibição. Não se pode banhar, mas o que acontece? Eu conheço bem o rio Cambongo. Há pessoas que chegam lá, ao pé do rio, estão a lavar. Criancinhas estão lá a tentar tirar água, banhar, etc. Numa altura em que está a chover. Sabe porquê? Porque se você conhece a cidade do Sumbe, está na parte inferior daqueles relevos, certo? A cidade do Sumbe está cerceada, está cercada de montanhas. E quando chove, as águas das chuvas se concentram nas valas e rios. Agora, este rio vai dar ao mar. Ouça, se o menino cair na água, vai logo ter diretamente para o mar. Por isso, meninos estão a acompanhar o programa. Meninos, vocês estão a ver o programa. Meninos, ali no Sumbe, cuidado, não vão ao rio banhar. Não. E pais, mães, fiquem atentos com os meninos, com os vossos filhos. Eles gostam, nesta altura das chuvas, gostam de sair, mergulhar nos rios, valas de drenagem. Cuidado, controlem bem os meninos. Vocês ouviram que o rio já levou um cadáver. Foi retirado agora um cadáver. Responsabilidade de pais. Estamos a falar de chuvas. E o que aconteceu na província da Huila? As chuvas provocaram uma morte e 7 feridos. Os dados são agora confirmados pelo Cândido Samuquepe. Cândido, boa tarde. Temos informação. Cândido, boa tarde. São dados que podem alterar a qualquer momento. Tudo porque a chuva continua a cair na cidade do Lubango. Vou agora falar com o porta-voz em exercício dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros, Francisco Matia. Senhor porta-voz, neste exato momento, quais são os dados que se pode avançar face às chuvas que caíram na cidade do Lubango? Exatamente, dizer que durante as últimas 72 horas interviemos em 15 ocorrências, estas que fazem menção às ocorrências das últimas quedas pluviométricas que se abateram na cidade do Lubango, em diversos bairros e com mais afetos nos bairros do Ferrovia, bairro A Luta Continua, o bairro da Iua e também o bairro Patrício Lumumba. Neste caso, nesta senda, temos logo 5 desabamentos. Realçar que
2 residências desabaram na sua totalidade e também 2 desabaram parcialmente. Um muro que também desabou sobre um menor de 7 anos de idade, este que teve a morte imediata naquele local. Também foram 10 descobertas de teto e esta família até o momento encontram-se autoerguida. E continuamos a apelar à população, vendo que o clima já se mostra de uma outra maneira. Vamos albergar as famílias em locais mais seguros, se ausentem destas mesmas residências antes que venha a acontecer o perigo. Ficou aqui o essencial desta informação sobre as últimas chuvas que caíram na cidade do Lubango. Vamos continuar a acompanhar todas estas informações e trazer ao caro telespectador qualquer novidade sobre as chuvas. Cândido, um abraço. Vamos aguardar por momentos melhores. A situação deve melhorar nos próximos dias. Mas eu disse desde o início das chuvas que este ano vai ser a doer. Este ano vai ser a doer. Atenção, vai ser a doer. Eu também, na abertura do programa, fiz referência ao Ilunga. Perdemos o Ilunga da costa. Lunda Sul. É verdade. Um homem que muito fez pela cultura do leste. Aliás, foi pelo Sassachokwe, antes da divisão, que a música Chianda se espalhou pelo mundo. Foi nesta altura. Bom, Lunda Sul, vamos dar um saltinho até Lunda Norte. Na província da Lunda Norte, uma senhora, pelo menos até prova em contrário, terá tentado manter em cativeiro, depois de promover um sequestro. Isso é terrível. Isso é terrível. Estou a falar da Lunda Norte. Então, na mesma localidade, na Lunda Norte, onde temos este clima, vamos contar-lhe uma história sobre um rapto e homicídio qualificado. Veja. Tudo aconteceu quando Elias Lucamba encontrava-se a conviver com os amigos em virtude do nascimento de um bebê de um dos amigos, ato denominado Manongonongo à luz da tradição, quando foram abordados por outros jovens, por sinal, praticantes de judo. Enquanto brigavam, apareceu o jovem Agostinho Tárcio, de 32 anos de idade, o mestre e suposto homicida, que, ao invés de apaziguar os jovens, partiu em defesa dos seus alunos. Como os outros ficaram menos, então eles vinham a mais com aquela briga e um deles, dos mestres, que é o principal, o Tárcio, bate o outro com um pau na nuca e então foi um golpe fatal. Outro crime que também preocupa a sociedade local foi a tentativa frustrada de rapto desta criança de 4 meses que se encontrava com a mãe no mercado paralelo da zona comercial do Dundo, no bairro Camaquenzo 2. Os factos. A senhora Marta André, na tentativa de trocos para um cliente, deixou o bebê com outra criança e foi aí que o raptor, que responde pelo nome de João, de 24 anos, desaparece com o bebê. Primeiro pão com a criança. E assim como eu estou aí para me pedir que é troco a vizinha. Fui de lá no caminho, não sei que troca que é açúcar. Como estava tentando encontrar a criança, não está lá. Então a procura não está mais a ver. A minha colega vê que não, ouvimos que tem criança aí. Até com ele no lado do que na rua 1, está de Caicu. Eu disse, mas você vê criança que no fundo era eu estou a criança, que não me ameaçou. Eu disse, tem ameaçou como? Que me ameaçou que se não vou ele falou, vou te bater. O presumível mandante do rapto é este cidadão bissau-guineense de 41 anos de idade, já a contas com o SIC, que teria pedido uma criança para a dela
República Democrática do Congo. Ao nível da província da Lunda Norte, durante o ano em curso, portanto, temos o registro de mais de 5 crimes desta natureza. Dali o nosso apelo aos progenitores, no sentido de redobrarem a vigilância em relação aos menores sob sua guarda. Segundo o porta-voz do SIC na Lunda Norte, apesar da forma como acontecem os crimes, a polícia não vai cruzar os braços no sentido de responsabilizar os verdadeiros criminosos. Estes elementos estão nas celas transitórias do Serviço de Investigação Criminal ao nível do município de Chitato, portanto, para onde aguardam a sua apresentação nas próximas horas ao magistrado do Ministério Público e que a posterior este também poderá encaminhá-lo ao juiz de garantia para efeitos de julgamento. SIC na Lunda Norte detém 2 cidadãos por homicídio qualificado e tentativa de rapto de menor. Muito bem. Isso é a operatividade do crime. Veja que ele tenta vender, cria um pequeno para vender na República Democrática do Congo. Vamos analisar isso com os nossos habituais especialistas no assunto. Doutor Alcântara Costa, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Mário. Cumprimentos extensivos lá aos espectadores. Seja bem-vindo. Boa tarde, Mário. Boa tarde, audiência. Esse é um velho problema, não? É verdade. Doutor Alcântara. É verdade. Há dias o doutor falava dos crimes que ocorrem nas zonas fronteiriças e que estão relacionadas com essa tentativa de sequestros e raptos de cidadãos. É terrível, não é? Mário, principalmente aquele crime que concorreu com a morte do indivíduo e que aqui estão a chamar de homicídio qualificado. Como deve compreender, vê ali uma azáfama de gente a correr com pedras, não sei, paus, com tendência de ir assassinar um ser humano. Já dizíamos aqui, na verdade, os valores prossociais que sempre progoamos estão a ser rompidos. Por isto que sempre aqui dissemos que este problema, a resolução deste problema, tem que partir das nossas famílias. A educação que se dá aos nossos filhos. Aprender a respeitar a outra alma viva, ainda que fosse uma alma já morta, porque o cadáver também merece um respeito integral. Enquanto não recuarmos para irmos dando uma educação, não sei se aquela educação rija aos nossos filhos, fica depois tudo muito complicado. E ainda bem que o indivíduo já está a contas com a justiça, porque essas matérias de homicídios qualificados, a lei sabe bem que as penas vão lá nos 20 aos 25 anos de prisão, e ainda mais se houve tendência de sequestro, vai haver ali um cúmulo de penas e gostávamos de ver o indivíduo a ficar pelo menos muito tempo ali na cadeia. A nossa criança ali não há outra forma senão primarmos pela prevenção, que significa, tal como o nosso homem do SIC dizia, os pais ou os progenitores têm que prestar muita atenção. Não se pode deixar as nossas crianças de 3, 4 anos a correrem para a rua. Há muitos malfeitores e esses negócios de venda de órgãos são negócios rentáveis. Qualquer indivíduo com tendência psicopática ou sociopática orientada para lucro verá na criança como um meio mais fácil para poder progredir do ponto de vista econômico-financeiro. Portanto, não é o nosso SIC. Tudo tem que partir na nossa família. O cuidado que os pais têm que ter para com os filhos. Porque é no meio onde nós vivemos, onde tem pessoas maldosas,
para evitarmos a que o processo chegue ao SIC. A prevenção tem que partir da família. Enquanto continuarmos assim distraídos, seremos melhores presas e esse negócio avançará sempre para frente. Sociologia, neste caso, a interação está a falhar. Já falamos a respeito disso muito recentemente. Mas estamos a olhar para uma comunidade, Luna Norte, uma comunidade heterogénea, muito intrínseca. De repente, de um dia para o outro, as coisas começam a pontuar. Um crime aqui, um crime acolá. Será que isso já acontecia, não se divulgava? Ou a sociedade está a entrar em rota de colisão com os bons princípios? Olha, Maga, boa noite mais uma vez, obrigado pelo convite. Para dizer que as sociedades, quer elas extensas ou minoritárias, elas sofrem transformação social e sofrem influência das outras sociedades que estão circunscritas àquela realidade. Especificamente a Lunda Norte, nós sabemos que a Lunda Norte faz fronteira com a RDC, os nossos irmãos. E é óbvio que há trocas de cultura, interação, e nessa interação, processo de aculturação, e há sempre alguém que de facto tem o poder de influenciar mais do que o outro. E ali perdeu-se o controle social. O que é o controle social? O controle social são mecanismos que a comunidade utiliza para controlar quem entra na comunidade. E ela é involuntário. Um exemplo básico. Quando alguém entra no bairro, as pessoas percebem que há alguém diferente. Não faz parte daquele ciclo. A forma como comunica, a forma como se comporta é totalmente diferente daquela comunidade. É só o controle social involuntário. Todos nós somos controlados involuntariamente. Ora, houve aí uma ruptura, houve uma distração por parte da comunidade e por parte das autoridades do efetivo controle do território e da própria família em si que vive na Lunda Norte nessas comunidades, tem um controle social interligado. Isto provoca fragilidade, provoca ruptura. E o criminoso também estuda. É preciso que nós saibamos que o criminoso é bonzinho. O angolano deve deixar de pensar que quando o irmão vem com muita simpatia, ele acha como uma pessoa boa. Não. Goffman diz que a sociedade é composta por atores e cada um representa um personagem. Nós não conhecemos quem é essa pessoa. Então aqui, tal como o Dr. Alcântara disse, a prevenção é fundamental. As famílias devem se prevenir mais do que depois ir atrás das consequências. E as autoridades também que têm poder político, administrativo, devem ter uma fiscalização preventiva e deve haver o espírito da denúncia a nível da comunidade. Porque a questão do crime dos raptos é um comportamento criminoso importado. Porque nós conhecemos nossos gatunos, entre aspas, não é? E já começamos aqui a ver a questão do rapto como se fosse uma cultura normal. É fundamental que as autoridades, a inteligência policial e demais instituições que concorrem para a defesa e segurança optam pela prevenção para desencorajar este tipo de crime de que os nossos irmãos do outro lado trouxeram aqui como modus operandi e vivente. Daqui é fundamental que nós nos prevenimos para que nós consigamos ter aqui o controle e a sanidade social. Para terminar, Mário, nós, as famílias, estão a ter uma reprodução descontrolada. Porque assim, quando as crianças estão na rua, é irresponsabilidade dos adultos, não é? Quando as pessoas não têm condições, não façam filhos. Se não tem condições, não faça filho. Por que é que tu vais fazer filho? E ele está na rua, o pai chega, não liga a criança, não conversa, não explica. É responsabilidade da família educar as crianças, meu Deus. O pai, a mãe, o tutor e o progenitor é responsabilidade. Não é trabalho do Estado, nem do político que ficam aí a procurar ações subjetivas. Então nós devemos desenvolver aqui. Cada instituição deve cumprir com a sua tarefa. E a função da família, para a renda reprodutiva, financeira e econômica, é educar os filhos. Muito bem. Nós agora vamos olhar para um assunto que também já foi abordado aqui no programa. Eu quero pedir aos senhores que me ajudem nesse sentido. Não vão embora. Eu, durante o meu período
cumprimento de serviço militar, estive no Cuando Cubango e conheço bem o rio Quatiri, para alguns, Quatiri para outros. Uma zona que fica para ir quase 200 km, 190 km, quase isso, mas coisa menos coisa do centro da cidade, mas não. O que é que acontece? Augusto Macai, um cidadão de 50 anos, caçador furtivo, sai com a sua caçadeira, sua arma, né, e vai para praticar a caça. Ou talvez porque usa o outro método, que é colocar armadilhas, e vai para ver se uma das armadilhas não importa. Caçador. Só que ele vai para a zona da caça e no regresso esquece por completo do trilho. Esqueceu-se por completo do trilho. Foi fatal. Bum! Foi-se embora. O pé esquerdo. Agora ouça. Nós já o dissemos aqui diversas vezes. O que é que está a faltar? O que é que está a faltar? Vamos ver esta matéria e já regressamos. Roda, Regi. Eram 12 horas quando Augusto Macai entrou mata dentro na zona das margens do rio Quatile para ver se algumas das suas armadilhas teria apanhado algum animal. De regresso, o caçador de 50 anos de idade perdeu o rastro e viu-se obrigado a passar por outro caminho. Quando menos esperava, Augusto Macai pisou num objeto que explodiu e o deixou sem o pé esquerdo e com a tíbia e o perônio expostos. Do local do acidente, a vítima foi socorrida, primeiro de motorizada, e só por volta das 15 horas, uma equipa do INEMA que ia à busca de outro paciente no município de Cuico-Naval encontrou Augusto a ser transportado de forma inadequada e o levou para o Hospital Geral do Cuando Cubango num percurso de 194 quilômetros. O responsável da Agência Nacional de Ação contra as Minas no Cuando Cubango esteve no hospital e disse que os técnicos da agência vão rastrear a área da explosão. Nossas forças estão preparadas para poder deslocar-se para o local, de maneira a fazer uma investigação técnica para verificar se é um campo minado ou então são grupos de mina existentes. De qualquer forma, haverá uma intervenção de desminagem na zona para garantir tanto a segurança e a livre circulação de pessoas e bens. Se Augusto Macai acionou uma mina, Pedro Nairobi, que também está no principal hospital da Terra do Progresso, escapou das mandíbulas de um crocodilo quando banhava-se pelas 18 horas no canal de irrigação do Centro de Larvicultura e Engorda do Missombo. Por pouco, Pedro perdia a perna direita. Ele teve uma amputação traumática do membro inferior esquerdo no mesmo sítio. Foi transportado para aqui, por acaso está aqui no nosso serviço de ortopedia. Neste momento o doente está a ser operado. Ao momento que entrou no bloco ainda está estável, não registramos risco nenhum. Agora esperamos então depois de cirurgia, esperamos a recuperação, ver qual será o prognóstico dele. Voltando às minas, neste ano o Comando de Proteção Civil e Bombeiros do Cuando Cubango registrou 8 ocorrências que resultaram em 25 vítimas humanas. Destas, 9 mortais e 16 feridas. Ora, doutor Alcântara, nós falávamos da zona leste, a partir do centro, o Ambubié, para zonas onde o conflito sentiu-se mais intensamente. É verdade. E nós temos engenhos explosivos. Agora veja, este cidadão provavelmente frequenta numa zona que devia estar delimitada, interditada. Porque ele vai e quando regressa, perde o trilho, foi fatal. Mário, nós todos temos que ser responsáveis dos nossos atos. Certo.
Da outra vez falávamos dos meninos inocentes que gostam de ver coisas coloridas, uma granada é colorida e enfim. Agora, um adulto. O Estado já fez imensas campanhas naquela zona e nós todos andamos a ver, uns anos atrás, a televisão pública de Angola e as outras televisões a lançarem programas de prevenção, a chamarem os cuidados daquelas zonas perigosas. Primeiro, é que ao ir à caça é preciso fazer legalizar a sua atividade. Ao fazer legalizar a sua atividade junto do Estado, o Estado, ao autorizar, diria, esta zona é perigosa, aquela zona pode e aquela aí não, para lhe chamar a atenção os trilhos que você deve seguir e as zonas em que você deve ir caçar. E também o tipo de animais que você não deve caçar. Se o senhor não primou por essas políticas todas, que no fundo, isto tudo é preventivo, então aqui deve, como mais velho, assumir as consequências da granada ou da mina que lhe destruiu o membro, a perna, ou a perna, sim. Então aqui estamos aqui a lançar este alerta aos nossos outros concidadãos que vão à atividade da caça, que sempre que for numa zona que o Estado não lhe indicou e depois houver aí detonação de uma mina qualquer, deverás assumir as consequências desses atos todos. Claramente que o Estado está ali e é preciso pedir autorização para áreas de caça e os trilhos onde deve passar. Se não o fez, a responsabilidade é toda dele. Nkanga, a comunidade aí começa a ficar muito restringida, não? Começa, Mário, para dizer que, em si, o indivíduo, às vezes, ele só cresce do ponto de vista cronológico, só de idade. Porque nós temos muitos mais velhos, não é que têm 50, 60 anos, é número. Mas do ponto de vista mental, de idoneidade, não cresceu ainda. Responsabilidade, deixa muito a desejar. Até um jovem de 40 anos ou 30 provavelmente tinha mais idoneidade moral, ética e inteligência mais do que um indivíduo de 60 ou 50 anos. Primeiro, é que a própria lei de base do ambiente, específica nessa matéria, a caça furtiva é um crime. E o Estado angolano, pela via da comunicação social, passa informações